Barbacena, a cidade dos loucos. Holocausto brasileiro. A palavra holocausto é de origem hebraica. De acordo com o Antigo Testamento, holocausto significa um sacrifício ofertado a Deus. Mas com o passar do tempo e o decorrer da história, a palavra foi ressignificada, obtendo novo sentido durante o regime nazista, passando a ser relacionada a esse período e até mesmo tornando-se sinônimo do genocídio de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas se eu te disser que no Brasil ocorreu um episódio que ficou conhecido como Holocausto, você acreditaria? Para te contar essa história, nós não precisaremos voltar muito no tempo. No final do século XIX, Barbacena começa a atrair a atenção da elite brasileira, em especial da elite carioca, que sofria com surtos de diversas doenças causadas pelas condições climáticas e insalubres na grande cidade. É nesse cenário que Barbacena ganha visibilidade, devido ao seu clima mais ameno, graças à sua localização na região da Serra da Mantiqueira. Justamente para atender essa demanda da elite carioca, que procurava ares mais puros para tratarem suas doenças, é que foi construído o Sanatório de Barbacena. Inicialmente, o empreendimento funcionou como uma espécie de spa de luxo, com talheres de prata e menu todo em francês. Apesar de todo o requinte, o estabelecimento acabou por decretar falência e foi vendido ao governo de Minas Gerais. O Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1903, sobre as terras da antiga fazenda com o irônico nome de Fazenda da Caveira, que anteriormente pertencia a Joaquim Silvério dos Reis, o mais famoso delator da Inconfidência Mineira, que ganhou a fazenda como prêmio, fruto de sua delação premiada. Na virada do século XIX para o século XX, Barbacena chegou a disputar com Belo Horizonte o título de capital de Minas Gerais. Como perdeu essa disputa, o Hospital Colônia teria sido construído como prêmio de consolação. Esse prêmio de consolação vai se tornar a casa, ou melhor dizendo, a prisão de milhares de desconsolados. O famoso trem que trazia a elite agora passa a vir carregado de pobres excluídos. A essa altura, o trem já havia sido rebatizado de Trem de Doido e Barbacena já havia recebido a alcunha de Cidade dos Loucos. Eles chegavam de todo o Brasil. As razões e as justificativas eram as mais diversas e absurdas, como por exemplo o caso da adolescente Geralda Siqueira, que trabalhava numa casa de família desde os 10 anos. Aos 13 foi estuprada pelo seu patrão, ele a engravida e a manda para o Colônia, simplesmente para abafar o caso. Detalhe, esse estuprador era um advogado. 70% das pessoas que chegavam ao hospício não possuíam diagnóstico de doença mental. A maioria era negros e ou pobres. No início do livro Holocausto Brasileiro, lançado pela jornalista Daniela Arbex, ela traça um perfil de quem eram essas pessoas que chegavam aos hospícios. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, mulheres violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros, as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos, pelo menos 33 eram crianças. Assim, o Hospital Colônia se transformou num verdadeiro depósito dos renegados. Os tratamentos oferecidos eram baseados em castigos e punições. Seguindo esse mesmo método, a medicação era feita sem nenhum critério técnico. Quando alguém apresentava uma leve alteração de humor, logo recebia um comprimido rosa. Mas se fosse uma alteração mais severa, recebia um na cor azul. Mas se ainda assim o problema persistisse, aí começava a sessão de torturas físicas e psicológicas, eletrochoque, ducha escocesa, etc. Não era raro às vezes que isso resultava na morte do paciente. Com a superlotação, o hospital trocou a cama dos pacientes por capim. Faltava água, comida, até mesmo roupa. Muitos morreram de frio, muitos tomavam banho e bebiam água de um esgoto que passava no meio do hospital. Há relatos de gente que chegou a comer pombos e ratos. Meninos de Oliveira. Em 1976, o Hospital Psiquiátrico Infantil da cidade de Oliveira encerra suas atividades, transferindo assim 33 crianças para o Hospital Colônia, que passam a dividir aquele inferno com os adultos.
Os meninos de Oliveira, assim como os demais pacientes, possuíam um ou outro algum tipo de distúrbio psicológico. Os demais apenas eram arteiros ou possuíam alguma deficiência física, o que naquela época era motivo de vergonha e de desprezo por parte de suas famílias. No cemitério que foi construído ao lado e quase que ao mesmo tempo que o Hospital Colônia, já não se comportava tantos corpos. Se até aqui você está achando que está ruim, agora é que a história vai piorar. O que fazer para solucionar esse problema? O cemitério já não aceitava mais os corpos dos pacientes mortos. Qual a solução que os responsáveis por aquele lugar arrumaram? Resolveram lucrar em cima daqueles corpos. Foi isso que fizeram. Começaram a traficar esses corpos para as faculdades de medicina do Brasil. Agora, quando não havia demanda, muitos corpos eram dissolvidos numa grande caldeira ali mesmo, diante de todos. Os poucos que experimentaram a falsa sensação de liberdade serviram na verdade como mão de obra escrava, para trabalhar para a prefeitura do município e nas casas de alguns funcionários, sem receberem sequer R$1 pelos serviços prestados. Luiz Alfredo foi o autor da maioria das fotos que você está vendo nesse vídeo. Ele foi a primeira pessoa a fazer registros daquele lugar em 1961. A declaração do fotógrafo foi a seguinte: tudo o que não pode acontecer no mundo acontece em Minas Gerais. Em 1979 é lançado o documentário Em Nome da Razão, do diretor Elvésio Raton. O filme ganhou grande repercussão e prêmios dentro e fora do país, sendo de extrema importância para trazer à luz a discussão sobre a reforma manicomial no Brasil. Mas as coisas só começam a mudar com a visita de Franco Basaglia, psicólogo italiano que visitou Colônia naquele mesmo ano. Basaglia era referência mundial na luta antimanicomial. Ao sair do Hospital Colônia, deu a seguinte declaração: estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como esta. Basaglia tinha razão. Assim como o nazismo queria eliminar os judeus, o Holocausto brasileiro também tinha seu público-alvo. Ele possuía cores e classes sociais bem definidas. Tanto lá nos campos de Auschwitz como aqui, viajaram de trem para se encontrarem com a morte. Ao todo, esse crime contra a humanidade deixou mais de 60 mil mortos. Com a sequência de denúncias, o modelo de internação estabelecido, baseado muito mais numa prisão, e os tratamentos baseados em torturas ruíram, dando lugar à reforma manicomial, que propunha um tratamento mais humanizado, trazendo o paciente para o convívio em sociedade, para o seio da família, inserindo-o no mercado de trabalho, provendo acesso à cultura e lazer, optando somente em último caso por uma internação. Hoje o Hospital Colônia abriga o Museu da Loucura, que mantém vivas as histórias do antigo manicômio, não para manter vivo todos os horrores que ali se passaram, mas para que não esqueçamos de tudo o que aconteceu e para que esses erros nunca mais se repitam, e também para nos lembrar que as maiores loucuras foram cometidas por aqueles que se julgavam sãos. Jesus Cristo, eu estou aqui. La 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 la. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.